Graças a Deus, temos a partir de agora mais uma oportunidade de ouvir a palavra da fé, que nos alimenta e nos enche de força. Abra o seu coração e fique atento ao que Deus vai compartilhar com você nesta noite. Que a luz de Cristo brilhe em você. Não pode negar-se a si mesmo. Então você vai ouvir uma palavra hoje, irmãos, dentro daquilo que o Espírito Santo nos trouxe agora. Essa palavra, irmãos, que sairá da boca, irmãos, do ministro dessa noite. Inclusive eu até o convido para vir aqui, o pastor Eliseu. Será a palavra de vida que fará manifestar o poder ao seu favor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é bom, Ele é fiel. Amém? Curva a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor, porque Ele é muito maravilhoso. Pai querido, nessa noite nós em tudo queremos glorificar o Teu nome, queremos Te exaltar e adorá-lo na beleza da Tua santidade. Pai, a Tua palavra nos garante que onde estiver 2 ou 3 falando no nome do Senhor, falando em nome de Jesus, o Senhor mesmo estará presente. Nós te louvamos, Senhor, porque hoje à noite Tu estás presente nesse lugar. Pai, nos conduz, nos ensina mediante o Teu Espírito, nos conduzindo no caminho da verdade, nos orientando em tudo que precisamos receber de Ti. Dizemos, bendito Espírito Santo, Tu és livre e Tu tens a primazia nesse lugar para nos conduzir, Pai, ao real entendimento da Tua palavra. Senhor, nós já Te louvamos desde já por isso, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você para abrir a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, no Salmo 103. Salmo 103. A partir do versículo 1. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém, queridos? Glória a Deus. Diga: é o meu Senhor quem sara todas as minhas enfermidades. Glória a Deus. Eu convido nesse momento a compartilhar com a igreja a ministra Janaílma. Ela tem algo a falar do que o Senhor tem feito nesses dias na sua vida. Bem, boa noite. Então, queridos, na quinta-feira, acho que tem uns 15 dias, né, pastor? Que nós estávamos aqui no culto de ensino da palavra, né? Culto de oração também, que nós temos orado nas quintas-feiras. E eu pedi para que o pastor orasse por uma intolerância à lactose, que foi diagnosticada em mim, né? Então eu comecei a apresentar esses sintomas, não podia tocar em nada de leite, que começava a passar mal, com diarreia, e assim, estava muito desidratada, inclusive na quinta-feira. E eu disse: pastor, ore por mim. Eu não estava mais suportando aquilo. E o pastor orou. E a partir daquele dia, daquela quinta-feira, queridos, eu tenho comido tudo com leite. Nós fomos agora para Campina Grande. No almoço nós fomos almoçar em um local que era carne só na nata, né? Cozida no leite. E nós almoçamos todos os dias e eu não senti nada. Amém? Todos os sintomas desapareceram. E eu queria falar para você que esse local é o local de cura. Amém? Nessa igreja, curas vão se manifestar. Então tragam pessoas doentes nas quintas-feiras. Não faltem, amém?
E se você estiver passando por alguma coisa no seu corpo, não se conforme. Não foi para o sofrimento que Deus lhe chamou, foi para a liberdade, amém? E vem aqui na quinta-feira, nós vamos orar e você vai ficar curado. Amém? Glória a Deus. Só um momento. Estenda a mão para o céu. Pai querido, nós não queremos esquecer de nenhum dos benefícios que fez o Senhor. Homem natural não pode fazer absolutamente nada. Até os médicos precisam do auxílio de remédio. Mas, Pai, a Tua palavra é o remédio de que precisamos. E o Teu Espírito, Ele que é o autor da palavra, é Ele que se move tocando nas vidas. Nós te louvamos, Senhor, e entregamos toda a honra, toda a glória a Ti, Pai, porque está escrito no Salmo 115, não a nós, mas ao Teu nome dai glória, por causa do Teu amor e da Tua fidelidade. Obrigado, Pai, por essa manifestação de poder, tocando no organismo da Tua filha. Nós te louvamos, Pai, e entregamos toda a honra para Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado por isso, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Não é se veres, crerás na glória de Deus. Mas primeiro é preciso você crer, para depois você ver. Amém, queridos? Não é bom que uma filha de Deus tão jovem fique com intolerância à lactose. Não é, amados? Glória a Deus por isso, porque Deus é bom e fiel. Ah, pastor, mas eu não tenho essa fé toda não. Irmão, a fé que precisa é você realmente ter confiança no Senhor e crer que os dons do Senhor se manifestam. Se você ainda não tem fé suficiente, você lê a palavra, vê a palavra e confia nos dons também que se manifestam dentro da igreja. Deus pode curar de muitas formas. Uma delas é através do toque da unção. Quando a unção se manifesta e toca no seu problema, não precisa nem você exercer a fé. A fé que você precisa é simplesmente se levantar e deixar o seu corpo disponível. É por isso que muitas vezes nós sentimos tanta facilidade de orarmos por pessoas que ainda não têm aliança. Porque quando a pessoa que não conhece ainda a palavra, que você diz assim, você crê que Jesus cura? A pessoa está ouvindo a palavra e na mesma hora, ela brota fé no coração dela e ela se manifesta vindo até você. E você vai, ora e o Senhor se manifesta. Amém? Tem muitas formas da pessoa ser curada. Uma delas através do toque da unção. Outra forma de liberação também é crendo na palavra e perseverando. Diga assim, perseverando. Aleluia. E agora eu gostaria de convidar você para abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Reis. O primeiro livro de Reis. Capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Versículo 1. Diz assim: ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Por favor, agora você vai para o capítulo 18, versículo 1 também. Depois de muitos dias, no terceiro ano, veio a palavra do Senhor a Elias: vai, apresenta-te ao rei Acabe, e darei chuva sobre a terra. Assim foi Elias apresentar-se a Acabe. Ora, a fome era extrema em Samaria. Por favor, no mesmo capítulo 18, você vai para o versículo 41. 1 Reis 18, 41.
e disse Elias ao rei Acabe: sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. A 7ª vez disse: levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e cingindo ele os lombos, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa palavra é maravilhosa e impactante para as nossas vidas, porque nos mostra, amados, algumas posturas que nós, como filhos de Deus, devemos tomar para vermos o poder de Deus se manifestar em nossas vidas. Amém, queridos? O teu sucesso e o meu sucesso, nós vamos observar e ter uma consciência maior, que depende justamente de obedecer ao Senhor, obedecer a ordem do Senhor e seguir as direções que durante a execução dessa ordem o Senhor vai trazer. Amém, amados? No capítulo 17, Elias o tisbita, ele foi ordenado pelo Senhor que fosse até o rei Acabe, rei de Samaria, o rei de Israel, cuja capital era Samaria. O clima que estava acontecendo era um clima muito intenso de idolatria. Israel tinha deixado a Deus, o seu verdadeiro Deus, e estava justamente seguindo a muitos ídolos. E isso não era a título gratuito, porque já algumas gerações estavam se passando e reis tinham sido levantados e se desviaram do propósito de Deus e seguiram a ídolos. E Deus agora estava mostrando que ia acontecer alguns julgamentos sobre Israel, e precisava, pois, que a palavra do profeta, que é o portador da vontade de Deus, das palavras do Senhor, um profeta, na verdade, é a boca de Deus falando para gerações. E o Senhor então tratou com Elias. Acabe, ele estava saindo justamente, ele estava seguindo a mesma linhagem dos seus antecessores. Ele estava justamente, tinha levantado postes, ídolos, e tinha a sua mesa comendo nada mais, nada menos do que 850 falsos profetas. 450 eram profetas de Baal, sustentados obviamente por Jezabel, a sua esposa. Tinham mais 400 profetas de postes ídolos. Então um total de 850 profetas estavam imperando naquele local, e esqueceram do mandamento do Senhor, que não podia haver falsos profetas ali, e que eles deveriam simplesmente seguir ao Senhor. Mas eles tinham esquecido justamente das cisternas com água, e estavam seguindo cisternas rotas. Eles tinham esquecido do Deus de Israel, que deu grandes livramentos para eles, e agora eles estavam mergulhados em falsos deuses. Estavam num clima realmente muito nebuloso, porque o pai de Acabe, ele tinha governado 12 anos.
No capítulo anterior você vê que o pai de Acabe governou 12 anos e tem o histórico dizendo que não se houve em Israel um rei que produzisse tantos males até então. Mas Acabe, governando mais do que isso, 22 anos, no término do seu reinado, disse: não se viu um rei como Acabe, que pecou tanto contra o Senhor, porque a sua mulher e Jezabel o instigava a fazer isso. Mas Deus chegou então para um homem, porque em toda geração Deus tem homens que têm aliança com Ele. Diga: eu tenho aliança com o Senhor. Mulheres de Deus, diga assim: eu tenho aliança com o meu Senhor. Deus tem os deles, o diabo tem os deles, mas Deus tem os deles, e o poder de Deus é maior. Amém, amados? Então Deus chegou e trouxe para Elias a seguinte instrução: vai até o rei Acabe, diz para ele que só vai haver chuva sobre a terra segundo a tua palavra. Ele foi e falou exatamente: tão certo como vive o Senhor, rei Acabe, em cuja presença eu estou, não choverá sobre Israel, a não ser pela minha palavra. Deus nos concede autoridade. Diga assim: Deus nos concede autoridade. A tua autoridade vem dele, a tua força vem dele, a tua instrução vem dele, o teu galardão vem dele, a execução e a provisão para essa execução da vontade do Senhor é dele que vem. Ele falou com ampla autoridade: não vai chover sobre a minha palavra. E logo depois o Senhor disse para ele: Elias, vai para um lugar deserto e te escondes no arroio de Querite, e eu ordenei que corvos levem para você pão e carne, levem uma provisão. Ele foi, se escondeu da presença de Acabe, foi para um lugar distante, e ali ele ficou às margens do arroio, do riacho, e todo dia vinha provisões pela manhã, e à tardinha vinha justamente pão com queijo, ou pão com queijo não, né, amados? Pão com carne. Glória a Deus. Seria uma boa ideia se fosse queijo também, mas o Senhor aprove pão com carne, e trouxe então mediante os corvos. Não foi mediante o urubu, viu, amado? Urubu é diferente. Corvos são descendentes ou da mesma família das gralhas. Urubu não. Tem muitos pregadores que falam urubu, mas não é. Deus não mandaria através do urubu, porque você é muito precioso para Ele, e os seus servos são preciosos para Ele. Mas vinha a provisão. Diga: independente da circunstância, provisão virá para a minha vida. Independente da crise que o Brasil está passando, virá provisão para a sua vida, porque o seu contra-cheque vem do céu, irmão. Observe que Elias não deixou de sofrer algumas consequências temporárias. Ele foi justamente para o arroio, um riacho, mas ele todo dia, independente da fome que estava passando em Samaria, dos tempos se fechando, ele foi e ele recebia diariamente a provisão do céu. Vamos chegar daqui a pouco ao ponto central dessa ministração, mas enquanto isso, o Senhor está nos mostrando que temos que despertar para alguns detalhes. Não ande ansioso por coisa alguma, mas confia no Senhor, e Ele fará a tua provisão permanecer.
Está escrito no Salmo: eu já fui novo, hoje eu já estou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Chegará pão para você. Amém, amados? Porque o Senhor, Ele dará pão para o alimento e fará aumentar a tua sementeira, para que você, tendo sempre em tudo, você possa então justamente dividir com aqueles que não têm. Esse é o propósito maior, é o exercício da misericórdia, e nós temos que fazer isso. Mas veio a provisão sobre ele nesses tempos difíceis, sobre Elias. Ele ficou no arroio, passou algum tempo, o arroio, o riacho, sem chuva, começou obviamente a secar. O Senhor falou para ele, você pode depois ler com calma, esse capítulo 17 é interessantíssimo, você vai confirmar esses passos. E o Senhor então disse para ele: olha, vai até Sarepta de Sidom, e ali eu já determinei que uma viúva te sustentasse. Talvez alguém podia olhar e dizer: mas o Senhor já tinha dito que as viúvas deveriam ser sustentadas, devem ser sustentadas. E por que o Senhor dessa vez inverteu o processo e colocou então um profeta, um homem de Deus, para depender da provisão de uma viúva, de alguém que não tinha condição de sustentá-lo? Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Deus transforma e move o cenário para mostrar o seu poder. Deus precisava, na verdade, não era abençoar o profeta, mas ele precisava mostrar o seu amor, a sua misericórdia, o seu cuidado com os órfãos e com as viúvas, porque ali ele estava cuidando, para que depois, lá na frente, alguns séculos depois, Tiago pudesse escrever a carta e falar da verdadeira religião, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e guardar-se incontaminado do mundo. Precisava, pois, cuidar dos órfãos. Ali estava o órfão, o filho daquela viúva, obviamente, e a própria viúva. O Senhor queria mostrar então o exercício da sua misericórdia, para que deixasse registrado nos anais da história. E foi isso que aconteceu. Ele então determinou que Elias fosse até aquela mulher. Chegou para aquela mulher, olhou e disse, ela já sabia, Deus já tinha falado com aquela mulher, mas ela, quando Elias chegou, disse: tens alguma coisa? Dá-me um pouco d'água. Ela foi, se virou, porque já sabia que Deus já tinha tratado com ela. Quando foi se virando, ele disse: olha, vem cá, faze também um bolo para mim, dá-me um pouco de pão. Ela disse: tão certo como vive o Senhor, que eu tenho só um pouquinho de farinha para fazer, pois, um bolo para mim e para o meu filho, e depois disso nós vamos morrer. Ele disse: faz o seguinte, prepara o bolo, mas primeiro faze disso um bolo pequeno para mim. Antes, faz um bolo pequeno para mim. Pastor, esse homem não tem coração. Ela tinha só um pouquinho de farinha e só podia fazer disso 2 bolos pequenos, ou um bolo pequeno, para ela e para o seu filho. E como é que então o profeta diz: olha, pega desse pouquinho de farinha e faz primeiro um bolo pequeno para mim? Pastor, isso é egoísmo. Como é que ele pensou somente em si? Não, querido, ele estava no exercício de um princípio lá em Êxodo, lá no início, Êxodo do capítulo 6, sobre semeadura e colheita. Ele estava dizendo: olha, eu sou um representante, em outras palavras, a mensagem que ele queria passar para ela: eu sou um representante de Deus aqui na terra, como embaixador do reino, o porta-voz do Senhor, um profeta verdadeiro.
É preciso, pois, que você dê prioridade ao reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A tua provisão está em você considerar primeiro a presença do Altíssimo na tua casa. Se você me considerar, você está considerando a palavra do homem de Deus. O Senhor plantará na tua vida. Você na verdade está plantando algo, uma semente, está demonstrando que confia em mim, que vai obedecer, e a partir desse momento eu posso operar na tua vida, porque eu sou embaixador do reino de Deus. Quando Deus te pedir algo, nunca acha que é algo demais. Jeová precisava manifestar o seu poder, mas tinha que haver uma atitude, diga, uma atitude positiva, em reverência, faz toda a diferença. Nós precisamos entender isso. Uma atitude positiva. Algo que você faz pode mudar o curso da sua história. Essa mulher fez. E teve provisão. E ele disse: olha, porque eu te digo que a farinha da panela não vai se acabar, nem o azeite da botija vai faltar, até o dia que venha chuva sobre a terra. Ele estava, pois, dizendo: olha, nos próximos 2 anos ou tanto tempo, essa farinha que tem aí, não é outra não, é essa farinha, não vai se acabar. Você vai preparar muitos e muitos bolos. Você vai preparar com esse azeite também muitos e muitas refeições, e não vai se acabar até o dia que o Senhor faça chover sobre a terra. O Senhor não deixará faltar provisão na tua vida. Não murmura, não reclama. Deus é um Deus de multiplicação. Ele pega os pães do menino e transforma em muitos pães para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda faz levantar 482 pedaços de pães. Ainda faz sobrar de 5 pães e 2 peixinhos, faz sobrar ainda 12 cestos bem cheios de pães. Pastor, como isso acontece? Não sei. Não adianta tentar calcular. Não faça isso. A matemática do Senhor é diferente da nossa. A matemática dele não tem subtração, e usa pouco a adição. Quando ele diz que como poderia, pois, colocar 1.000 para fugir, e 2 colocar 10.000. Então é uma matemática, não é nem progressão geométrica, é muito mais do que isso. Não adianta você calcular a bondade e a fidelidade do seu Senhor. Siga simplesmente os princípios da sua palavra, siga a orientação do seu Espírito, deixa o Espírito, ele flui, ele sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, amados? E aquela mulher obedeceu ao profeta, e porque fez isso, a bênção do Senhor estava sobre a vida dela. Quando você faz algo para o Senhor, irmãos, Deus é um excelente pagador. Tudo que você faz, Ele não esquece nenhum dos seus benefícios, não esquece do que você fez. A Bíblia diz que Deus não é injusto para esquecer como você cuidou e ainda cuida dos santos. O que você está fazendo para o Senhor não precisam holofotes sobre você. Você faz para Ele em oculto, mas o Senhor, Ele traz a luz. O que você está fazendo em oculto para o Senhor com coração sincero, Deus vai manifestar. Deus vai manifestar. Ele honra a fidelidade. Ele disse: aqueles que me honram, esse eu honrarei. Ele vai te honrar, amado. O que você faz para o Senhor, Ele vai te honrar. E foi isso que aconteceu. Seguindo em frente, o filho dessa mulher em algum momento morre. O profeta, pois, pegou o menino nos braços e levou-o para o seu próprio quarto, orou e pediu ao Senhor, e disse: Senhor, eu te peço que a alma desse menino entre novamente nele.
E assim aconteceu. E o Senhor, pois, restaurou e disse para aquela mulher, ou melhor, a mulher em seguida chegou para o profeta e disse para ele, disse: eu agora tenho plena convicção, eu sei que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor está na tua boca. A palavra do Senhor tem que estar na tua boca. Para estar, ela sai do seu coração para a sua boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Concentre-se na palavra. Deixe a palavra permear o teu espírito. Deixe a palavra fortalecer o seu espírito. Deixe a palavra te absorver e orientar a tua caminhada, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e possa ser um instrumento nas mãos do Senhor. Passou-se então os 3 anos. O Senhor chegou então para Elias e disse: agora tu fazes o seguinte. E aí nós estamos no capítulo 18. Diz: tu vais então ao rei Acabe e diz para ele que vai chover sobre Israel. Ele foi e obedeceu ao Senhor. Saiu, pois, o rei Acabe com o seu servo e disse: você vai por um lado, eu vou por outro. Verifique se o nome do servo era Obadias. Como era o nome dele? Do servo, do capítulo 18, está vendo? Glória a Deus. Veja aí, Sandra, por favor. Qual o nome do servo? Lá pelo capítulo 18. E disse: tu vais por um lado, Obadias. E disse: Obadias, tu vais por um lado, que eu vou por outro. E nós procuraremos, pois, pastos para o gado, para que eles não morram de sede. Saíram para fazer isso. Elias se apresentou para Obadias e disse: diz para o rei Acabe que eu vou falar com ele. Obadias disse: em que pecou esse teu servo contra ti, que entregue a minha vida nas mãos de Acabe? Porque eu te digo que não houve lugar em que nós não procurássemos. Em cidade, cada cidade que nós chegávamos, fazíamos jurar o povo daquela cidade que não tinha te visto. Em que eu pequei contra ti? Não sabes tu, não falaram para ti, que quando Jezabel matava os profetas do Senhor, eu os escondi e os alimentei, 100 profetas, de 50 em 50 numa caverna? Não sabes disso? E ele disse: olha, vai e fala para ele isso. Fala. Tão certo como diz o Senhor, eu vou falar com ele, vou falar com ele hoje. Então ele foi, deu o recado, e de repente chegou Elias e disse, confrontando o rei Acabe. O rei Acabe olhou para ele e disse: és tu perturbador de Israel? Ele disse: eu não tenho perturbado Israel, mas tu tens, com as tuas maquinações, com todas as coisas erradas que tu fazes. Mas fazes o seguinte: junta os 450 profetas de Baal, junta também os 400 profetas dos postes ídolos, e junta toda a congregação de Israel, e comparece aqui, comparece pela manhã. E assim fizeram. Compareceram, pois, aqueles profetas e toda a nação de Israel. E Elias, pois, olhou e disse: até quando, ó Israel, cochearás entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serve a Baal. Porém, se o Senhor é Deus, serve somente a Deus. Ele foi, pois, e disse: vamos fazer o seguinte, uma prova. Estou aqui reduzindo o texto, tá certo, amado? Mas você pode ler com detalhes todo o capítulo 17 e 18. Diz: vamos, pois, fazer a seguinte prova. Prepararemos holocaustos ao Senhor, e aquele que for o Senhor, ele, pois, manifestará com fogo a resposta. Digo meu Deus. Pode falar comigo com convicção. Diga: o meu Deus, ele se manifesta com fogo. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Ele se manifesta poderosamente. E Elias, pois, falou isso. Quando juntou toda a população que ele falou isso para eles, disse: então façamos uma coisa. Vamos preparar o holocausto, coloca água em volta do altar, e temos vocês 850 profetas.
logicamente só eu fiquei. Então nada mais justo que vocês começarem por primeiro. Eles, pois, fizeram isso, o sacrifício, mataram bois e começaram então a clamar a Baal, desde de manhã até a tarde. E eles ficavam e começaram a gritar, 850 homens correndo em volta do holocausto, em volta do altar preparado por eles. E depois eles viram que não tinha condição, que não ia se manifestar o poder de Baal, e começaram então com lancetas a ferir o próprio corpo. Os chicotes e lancetas começou a ferir o corpo, e o sangue descendo de cada um deles, e eles apresentando isso, mas não havia resposta alguma, porque um Deus morto não atende ninguém. Passou-se então algum tempo, todos cansados. Elias começou a brincar e dizia: clama pois ao teu Deus, ele é um Deus, ele está fazendo alguma coisa, ou saiu para viagem. E eles, cansados, então entregaram os pontos. Elias então juntou toda a nação, todos começaram a olhar para ele. Ele então começou um processo de restauração do altar de adoração ao Senhor. Nós precisamos a cada dia restaurar, conservar um altar de adoração em nosso coração, em nossas vidas, preparar um holocausto para o Senhor. Precisamos deixar nossas vidas puras, como está escrito em Eclesiastes capítulo 9: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, nunca falte sobre a tua cabeça o óleo da unção. Você é um homem ou uma mulher consagrados ao Senhor. Eu sou um homem consagrado ao Senhor. Você é uma mulher consagrada ao Senhor. Nós não podemos esquecer a nossa essência, a nossa origem, de quem nós somos, para onde vamos. Nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria é celestial. Aqui na terra nós somos peregrinos e forasteiros. Ah, pastor, eu tenho muito o que fazer. Não, amado, é uma pequena chuva que você está passando. Não seja negligente naquilo que o Senhor lhe confiou. Não seja negligente na sua profissão. Mas não esqueça de onde você veio e para onde você vai. Não esqueça que a tua profissão, a tua vida é apenas um acessório do principal, que é uma vida consagrada ao Senhor. Tudo passa, querido, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, e é ela quem garante a tua vitória. É ela quem garante que você entrará nos umbrais das portas celestiais. Não podemos esquecer de restaurar um altar de adoração em nossas vidas. E Elias teve essa consciência. Começou, pois, mostrando aos olhos de todos como se restaura um altar de consagração ao Senhor. Ele começou então viajando ali naquele instante. Já tinham se passado alguns séculos, mas ele começou a lembrar das palavras de Jeová, do Senhor, que inicialmente Jacó levantou os 12 filhos, foram 12 tribos. Ele então separou uma pedra representando cada tribo. Ele começou a juntar 12 pedras, formando um holocausto, dizendo: todas as tribos de Israel nesse momento, elas estão juntas perante o Senhor. Como está esse holocausto? São 12 pedras, são 12 tribos que estão se juntando nesse momento, sendo restauradas, para ver o poder do Senhor se manifestar, para que todos os pagãos que estão à sua volta possam perceber que existe uma aliança, existe uma congregação e existe uma consagração. Juntou, pois, as 12 pedras, cada pedra uma tribo. Ele juntou. Você só vai ver o poder de Deus se manifestar na sua vida efetivamente quando você juntar tudo que você tem, colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, aqui está a minha vida. Eu quero restaurar um altar de consagração a Ti. Eu quero me consagrar a Ti. Toda a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que sou, eu coloco nas Tuas mãos. E
de dia eu espero a provisão e a resposta correta. Foi assim que aconteceu. Restaurou um altar de adoração, restaurou a consciência de aliança com o povo. Juntou então e disse ao final: coloca, pois, água em volta desse holocausto, desse altar. Pegaram então aquele boi, a carne daquele boi, colocaram sobre o holocausto, sobre o altar. Derramou, pois, 3 medidas de água. Encheu a primeira, derramou naquele córrego em volta do altar. Foi ali, mandou que trouxesse outro cântaro. Pastor, por que foram 3? Porque um dos pontos que eu entendo dessa forma, se Sandro talvez saiba mais do que isso, porque é uma atividade que ele faz, não é, amados? Talvez, se porventura deixasse um mato muito seco, uma terra muito seca, iam dizer assim: houve combustão espontânea, né? Estava muito seco, no meio de uma pedra perto de arbustos, e de repente houve combustão espontânea ali. No decorrer da história, podia ser que os cientistas incrédulos dissessem isso, mas ele disse: olha, derrama, pois, deixa o primeiro cântaro. E derramaram muita água em volta. Ele disse: faz o seguinte, vai ali, pega outro cântaro, derramaram em volta, e outro. Aí disseram: vai buscar mais. Aí trouxe mais outro. Aí viram que a própria água estava escorrendo em volta do altar. Aí ele disse: Senhor, para que todos vejam que só há um Deus em Israel, e debaixo da tua palavra, debaixo da tua direção, eu fiz todas essas coisas. Responde, ó Senhor, com fogo agora nesse momento. E então o fogo desceu do céu e queimou então em volta do holocausto, queimou o holocausto em si, e ainda lambeu aquele local molhado com água. E todo Israel caiu ajoelhado e disse: só o Senhor é Deus. Diga assim: só o Senhor é Deus. Diga: na minha vida, só o Senhor é Deus. E só podia ter sido Ele. Só pode ser Ele. Amém, amados? Você pode dar um glória a Deus para o Senhor? Ele ficou tão entusiasmado que ele disse: Israel, isso aí eu estou parafraseando. Ele então disse: Israel, junta todos esses profetas, que nenhum deles escape, porque está escrito na lei. E ele foi e fez a execução da lei. Quando terminou todos aqueles profetas, ele disse: agora sim, eu tenho condição de falar para o rei Acabe e dizer para ele o que vai acontecer, porque eu cumpri a vontade do Senhor. Ele foi e disse para o seu moço: vai e avisa para Acabe que vai haver uma chuva muito grande, porque eu já ouço ruídos abundantes de uma grande chuva. Amém, amados? Amém. Diz para ele aparelhar o seu carro e ir. Come e bebe. Fala para ele comer e beber, porque eu já ouço ruídos de abundante chuva. Quando você obedece à voz do seu Senhor, quando você crê nessa palavra que te restaurou, quando você crê nessa palavra, você começa crendo, para depois você ver. Você creu, e depois você sentiu, e depois você viu. Volto a dizer, não é se veres, crerás na glória de Deus, mas é se creres, verás a glória de Deus. Como o Senhor falou para Tomé: não sejais incrédulos, mas sejais crentes. Crente foi chamado para crer. Parece até uma redundância. O crente não pode ser incrédulo, o próprio nome não permite. É necessário que você creia nessa palavra,
E se você estiver dúvida, duvide da sua própria dúvida, mas creia na palavra, fique firme no que Deus falou. Ele não é homem para que se arrependa, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele tendo falado algo, com certeza Ele cumprirá, porque o Senhor, Ele é Deus. Mas pastor, ainda não aconteceu na minha vida, a sua vida não terminou ainda não. Mas pastor, está demorando. Vai chegar. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, diz que nós devemos andar em alegria. E depois ele diz: sejam perseverantes nas tribulações. E depois você deve ser perseverante na oração. É necessário que você leve uma vida realmente de consagração ao Senhor e crendo na palavra. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos, fique alegre na esperança. Esteja firme durante as tribulações e persevere na oração. Fique firme na sua posição, que Deus vai se manifestar. Qual era o indício que Elias tinha de que ia chover? 3 anos e meio, o tempo fechado. Talvez só cantiga de cigarra. Nem sei se cigarra tinha naquele local. Irmãos, 3 anos e meio sem chuva, a situação é muito difícil. Eu sei o que é isso, porque foi a seca de 69 que nos fez vir embora para a capital. Quando chega com 4, 5 meses sem chover, o milho começa a enrolar a palha. Até antes disso, começa tudo a ficar seco, irmão. Os açudes começam a secar, os riachos, tudo seca. Eu sei o que é esperar por um caminhão para abastecer uma cidade e botar o pote fora na porta da casa. Vocês mais jovens talvez não conhecem nem pote direito, né? Mas o que é que leva um homem a se motivar e dizer: olha, eu já ouço ruídos de abundantes chuvas? O que é que leva um homem a dizer isso? Diga: fé e confiança na palavra. Fiel é quem prometeu. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. O que Ele falou a seu respeito vai se cumprir. Não importa se levantem circunstâncias contrárias, não importa se o tempo demore, mas você tem que ser treinado na perseverança. Seja firme na esperança. O teu Deus, Ele é fiel, Ele vai cumprir na tua vida. E se o mar não se abrir na tua frente, vai te dar capacidade de andar sobre as águas. Teu Deus é um Deus poderoso, capaz de fazer e cumprir com tudo que está escrito na palavra dEle. Ele é fiel. Embora que o homem seja infiel, Deus é fiel. Ele não pode negar a si próprio, é a natureza dele. Fidelidade à sua palavra. Glória a Deus que a palavra do Senhor não é fiel a mim. Pastor, Deus me livre, se a palavra fosse simplesmente fiel a mim. Quando eu falhasse, a palavra falhava junto. Não, Deus é fiel à sua palavra, e nós temos que nos portar em linha com a palavra dele, para que possamos estar debaixo do seu guarda-chuva. E quando você está debaixo da proteção do Senhor, pode chover ponta de espada, canivete, ponta de sabre, porque realmente aquela sua tenda, aquele seu guarda-chuva é de aço. Firme
nas promessas do Senhor. Tem um hino mais antigo do que 1912, e diz: firme nas promessas do Senhor Jesus, cantarei por criado. Amém. Glória a Deus. Vivo eu na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. A minha avó nasceu em 1912. Os pais dela já cantavam esse hino naquele tempo. O Senhor é fiel à sua palavra. O Senhor é fiel. O Senhor cuida. O que motiva um homem a falar pela fé é justamente a firmeza que ele tem na palavra do Senhor. O que motiva um homem? Qual a real motivação do homem quando o Senhor diz que vai chover, quando ele não vê nenhum indício, não tem nada, os tempos fechados, o céu de brigadeiro, o céu todo azul, nenhuma nuvem sequer, o mato estalando, justamente de tanto seco que está. Olha para um lado, olha para o outro, não existe mais animais, não existe mais água, não existe mais nada. Mas ele diz: eu já ouço abundantes ruídos de abundantes chuvas. Ele disse, pois, mandou o seu moço ir falar com Acabe. Mas em seguida ele foi e buscou o Senhor em oração, a cabeça entre os joelhos. Isso significa que ele se ajoelhou diante do Senhor, se curvou e disse: Senhor, eu não sou nada sem a tua presença, eu preciso da intervenção do alto, para que se cumpra a palavra que saiu dos meus lábios, porque não foram palavras inspiradas por mim, mas inspiradas por ti. Nesse momento eu sei que aquele que crê no Senhor não será envergonhado. Eu falei para o rei diante de toda uma comunidade, e agora tu manifestas o teu poder. Eu te peço nesse momento. Mandou o jovem: vá. O jovem foi e olhou e disse: eu não estou vendo nada. Sabe que pessoas que estão do teu lado, muitas vezes estão até do teu lado te ajudando, mas não estão vendo nada. Mas se você tiver a palavra do Senhor, você permanece firme. Embora que as coisas não sejam visíveis, você não seguia pelo que você vê, mas você seguia pelo que você crê na palavra. E às vezes as coisas parecem impossíveis. Você tenta uma vez, nada. Você tenta a segunda vez e parece que os céus estão de bronze. Você está orando e não está chegando lá. Mas se você permanecer firme na palavra, a bênção do Senhor se manifestará, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele fez isso. E aquele jovem foi a segunda vez, olhou no horizonte. O profeta ficou encurvado. Mas lembre-se um detalhe: ele já tinha subido no cume do Monte Carmelo. Ora, se ele estava no cume do Monte Carmelo, por que precisaria dele dizer para o jovem: sobe e olha para a banda do Oriente ou do Ocidente e vê alguma coisa? Ele mesmo, no natural, ele estava olhando, não estava vendo nada, mas ele disse: eu vou me curvar diante do Senhor, porque eu confio na provisão da palavra do meu rei, e eu vou estar aqui, e você vai olhar. Olha para lá. Mandou uma vez, mandou duas vezes, mandou três, e aquele jovem foi 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Quando se aproximou na 7ª vez, ele disse: olha, eu estou vendo, porque ele olhava o céu de brigadeiro, o céu todo azul, sem nenhuma nuvem. Céu de brigadeiro é uma expressão aeronáutica, que é quando o céu está totalmente limpo. Brigadeiro porque é a maior patente que existe na aeronáutica. Então quando um oficial, um brigadeiro, um general, que é equivalente a um general, o almirante, general do exército, almirante,
na marinha e brigadeiro na aeronáutica. Quando ele vai voar, piloto experiente, aí se diz, está um céu de brigadeiro, porque não vê nenhuma nuvem, não tem nada que impeça a visão dele do horizonte. E ali, aquele jovem foi e olhou e disse, eu não estou vendo quase nada, mas eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Irmão, no horizonte, você vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Irmãos, o que é que o profeta falou? O profeta disse, avisa para Acabe que aparelhe o seu carro e corra, porque vai chover. Diga assim, vai chover sobre a minha vida. Vai chover sobre a minha vida. Diga, vai chover sobre as minhas finanças. Diga, vai chover provisão. Tempos difíceis são esses? São. Nós estamos no final dos tempos difíceis. Mas se você se apegar com o Senhor, Ele é aquele que abre a rocha e faz descer água sobre você. O Senhor, Ele mostra, irmão, e traz a graça para manifestar o que Ele está mostrando. Não temas, o Senhor está com você. O Senhor é o dono dos seus negócios. Se você fizer dele a sua habitação, o Senhor vai mover a mão sobre a tua vida e vai trazer provisão, vai trazer abundância. Foi assim que aconteceu. Daqui a pouco o céu começou a enegrecer. O céu começou a ficar fechado. O rei Acabe pegou, pois, o seu carro e correu. E a mão do Senhor veio sobre Elias. O Espírito do Senhor deu força a Elias. O Espírito do Senhor trouxe motivação, graça, força, restauração sobre Elias. E o impulsionou a correr. E aquele homem, já na fase de aposentadoria, ele saiu correndo com muita velocidade. E a Bíblia diz que ele ultrapassou o carro, ou seja, a carruagem do rei, e saiu correndo na frente. Aquele velhinho, correndo com muita velocidade, ultrapassou a carruagem e chegou primeiro a Jezreel. Amado, quero te dizer, quando a mão do Senhor vem sobre a tua vida, te traz motivação para você correr nos projetos que Deus está te impulsionando, está te inspirando. Às vezes vem uma alegria tão grande dentro do cristão, que o motiva a fazer coisas inéditas, coisas que no natural não faria. Eu no natural não falaria para vocês, porque eu sou um homem no natural tímido. Pastor, fui tão tímido, como vocês sabem, no bem passado, que eu não tinha condição. Quando era para falar alguma coisa, eu não conseguia, tropeçava nas palavras, tinha a boca pesada, né? A língua pesada, né? como Moisés. Mas sob a inspiração do Senhor, você se transforma um gigante, e você consegue, pois, encontrar motivação, inspiração, graça para você falar a multidões. Amém, queridos? Se formos estudar sobre técnicas de oratória, lá na introdução se vê que pesquisas científicas têm demonstrado que o medo de falar em público, ele só perde para o medo da morte, para todos os seres humanos. E tem gente que tem pavor a microfone. Se fala em microfone, já bloqueia tudo. Claro que aqui não tem ninguém nessa situação, claro, lógico, não é? Claro que todos são inspirados. Mas eu te digo uma coisa, você faz coisas que você não conseguia fazer de forma natural. No natural você não consegue. Ontem a inspiração do Senhor veio sobre nós, não é, irmão? E
de repente, nós corremos na frente de uma multidão de 1.500 pessoas. Estava com vergonha naquele momento? Eu nem pensei nisso. Me veio uma graça tão grande, veio o poder de Deus sobre mim e nós corremos. Irmão, cada vez que você fazia isso, vinha uma graça por dentro, vinha uma força, vinha uma disposição. Eu esqueci que era um jovem de 51 anos. Parecia um garoto, corredor de 100 metros. E tinha mais uma turma correndo atrás, né? Depois eu fui ver, rapaz, as fotos na internet. Eu digo, Jesus, como é que ficou o negócio? Glória a Deus. Mas aí eu me lembrei de Davi. Davi, a Bíblia diz que quando ele trouxe a arca para Israel, ele se emocionou tanto e ficou tão alegre perante o Senhor, que ele tirou a sua túnica real, tirou o seu manto, tirou tudo e ficou pulando e dançando diante da arca, alegre que só. E quando Mical, que era filho do rei Saul, olhou para ele, que era a esposa dele, e disse assim: o rei de Israel fazendo isso, sem pejo ou sem vergonha diante de toda Israel. Aí ele disse: eu faço isso porque o meu pai, meu Deus, me fez ser rei no lugar do teu pai. As mulheres que vocês estão dizendo que vão caçoar de mim, eu serei honrado de todas elas. Aí, ponto. Aí logo em seguida diz: e a partir daquele momento, Mical ficou estéril para o resto da vida. Jesus! Irmão, cuidado quando for falar de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, se ele fizer algo debaixo da inspiração do Espírito Santo. Cuidado, devemos sermos mais cautelosos com as nossas bocas. Se o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, pôde fazer aquilo inspirado pelo Senhor, quem somos nós, não é, amados? Filhos de Deus. Diga assim: sou filho de Deus. Diga assim: Jesus é bom. Olhe para o irmão que está do lado e diga: meu irmão, eu sei que você tem provado e tem visto que Deus é bom. Amém, amados? O Senhor é bom, sim, é bom, e eterna é a sua fidelidade, e a sua bondade estende-se de geração a geração. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, pois bem-aventurado é todo aquele que confia no Senhor. Amém? Irmão, está com tantos anos que nós não cantamos isso. Vamos cantar depois, né? Novamente. Glória a Deus, irmão. Essas coisas são boas, irmão. Irmãos, os mortos não louvam o Senhor. Mas você que tem força, você pode louvar. Quando nós passarmos o Jordão, irmãos, que nós formos nos encontrar com o Senhor, irmãos, será uma alegria só. Amém, amados? Mas enquanto isso, você está aqui, corra, se motive no Senhor para colocar em prática os planos que Deus tem para você na sua vida. Amém. Deus é bom, Deus é fiel. Amém, amados? Irmão, você ficou envergonhado ontem daquela carreira? Rapaz, eita Jesus. Você também, né, irmão? Rapaz, esse pessoal tem mania de correr assim, né? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a vida é muito curta. Eu tenho descoberto isso. Eu tenho visto que a motivação de nós estarmos aqui é para fazermos a vontade de Deus. Quando Elias correu, irmão, ele colocou Deus justamente como seu combustível. Ele saiu correndo, ele saiu sem medo, ele saiu firme no propósito, ele saiu convicto, porque ele tinha visto a bondade do Senhor, o poder de Deus se manifestar, e tudo isso foi o fator motivacional de Elias para que ele pudesse correr, romper barreiras e estar firme. Esse é o fator que te motiva. Você não precisa muita coisa para se alegrar. Você deve se alegrar. Diga assim: eu devo me alegrar. A Bíblia diz justamente isso: alegrai-vos no Senhor.
Outra vez vos digo: regozijai-vos no Senhor. Sede alegres, sejam firmes. Glória a Deus. Amém, amados? Nosso Deus, Ele é bom. Nosso Deus, Ele é fiel. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus operou no passado, Ele opera no presente e Ele vai operar no nosso futuro. Deus é que sustenta a sua própria palavra. Ele tendo falado algo a seu respeito, vai acontecer, irmão. Vamos nos motivar a fazermos a vontade do Senhor a cada dia, irmão. Cada dia vamos estar mais firmes, cada dia vamos estar mais convictos que Deus é o nosso Deus. Ele é aquele que nos mandou fazer e é aquele que nos traz graça, inspiração, força para que nós venhamos a fazer o que temos que fazer de forma bem feita. Amém, amados? Glória a Deus. E Ele está aqui. Diga: o Senhor está aqui. Eu queria pedir que todos vocês ficassem de pé nesse momento, queridos, por favor. Aleluia.